Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês nesse quinto momento, onde a gente quer fazer esse fechamento desse lugar de educação, que são esses dois grandes agentes educadores, que é a família e a escola. Claro que, se a gente for ver a história dessa parceria, ela não é muito velha, não. Ela é relativamente nova, relativamente moderna. Porque, se a gente for pensar bem, antes só as classes mais abastadas, as pessoas, né, mais ricas, é que poderiam ter professores particulares para os seus filhos, que a maioria da população era analfabeta. Até que começaram a acontecer a possibilidade da escolarização mais em massa, que já aconteceu a partir do século passado. Mas entre essa escolarização em massa e aquele lugar dos tutores, dos professores particulares que iam na casa das famílias, existiram, durante muitos anos, os chamados colégios internos. O colégio interno era normalmente um colégio confessional, aqui no Brasil, a grande maioria católico, ou padres ou freiras, com sexos separados. Os padres recebiam os meninos e as freiras as meninas, que iam muito novinhos para lá. Claro que, normalmente, de famílias em torno da classe média alta, né? Ainda poucas pessoas da classe mais baixa enviavam seus filhos para lá, porque isso dependia de uma remuneração, mas também tinha a possibilidade, eu sei disso, como aqui no Caraça, no Dom Bosco, né? Aqui em Cachoeiro do Campo, indo para o Preto mesmo, tem lá um retiro masculino e o feminino, que hoje se transformaram em casas como se fosse de hospedagem, porque não tem mais esses internatos, né? Então, você imagina uma criança indo muito cedo para um lugar desse, a partir dos 7 anos de idade, com uma base familiar, educacional, certamente, mas ela ia ser bem moldada mesmo, ia ser nesse lugar, nesse internato. Então, essa escola inicial, ela começou praticamente abraçando esses dois ingredientes que nós chamamos escolarização, que é o ensino, e a educação, que tem a ver com valores, com a parte mais das boas maneiras, da socialização, que a escola abraçou isso. E assim foi durante um grande tempo, do século passado. Claro que aí deixaram de ser internatos, até porque não foi tendo mais muito cabimento, não foi tendo mais uma adequação social, né? Você levar crianças muito jovens para lá, né? Não sabemos, eu não sei explicar aqui agora, historicamente, o que foi que motivou mais a diminuição dessa procura, né? A modernidade foi acontecendo. E, ao mesmo tempo, as famílias foram colocando seus filhos em escolas ou particulares ou escolas públicas, e aí foi ficando assim mais definidos os papéis, né? A família mais com a parte educacional, dessa estrutura moral, religiosa, até porque tinha escolas públicas também que normalmente não tem esse caráter mais confessional, né? A não ser quando é escolas confessionais particulares. E aí ficou essa definição mais ou menos estabelecida, até que começou a surgir um movimento, vamos dizer aí, de 40, 50 anos para cá, onde na família começou a acontecer assim, uma espécie assim, de uma desagregação. E nos últimos 20 anos, parece que acelerou mais ainda. Há quem atribua até essa questão dos meios digitais, da internet, dos smartphones, que fizeram uma espécie assim, de uma desintegração. A família foi perdendo consistência. Outros fatores também foram se somando, a questão econômica, a questão das próprias pessoas mesmo, uma quantidade muito grande mais de divórcios, de separações, e assim foi. A gente sabe da realidade, né? Muita mãe solteira, pais que abandonam, pouquíssimos pais solteiros, né? A gente, quando ouve falar, considera ele até herói, né? Assim. Então, o fato é que a família ela começou a entrar numa espécie assim de uma
uma doença crônica. Não estou dizendo todas as famílias, mas de um modo geral, os professores, tanto é que houve uma pesquisa feita aqui nessa revista Educação, tá, que é a Família Além da Teoria, né? Então tem várias reportagens e numa delas aqui foi dada uma pesquisa onde perguntaram tanto para os pais quanto para os professores e certas questões, e o que se observou é que o que a escola pensa da família é muito mais, a escola reclama muito mais da família, pelo menos da pesquisa, do que a família da escola. Ou seja, é como se os pais estivessem devendo mais em relação ao cumprimento do seu papel do que a escola. E eu, pela experiência que eu tenho, tanto em trabalhar com escola pública e particular, eu percebo que é um pouco assim mesmo. Na escola particular, tem um diferencialzinho em relação à escola pública. Porque a escola particular, pelo fato dos pais pagarem uma mensalidade e tudo, eles parecem que ficam assim, um pouco mais exigentes, eles se sentem assim com mais direitos a exigir determinadas coisas, e a escola fica assim meio que refém. Não totalmente, mas fica mais melindrosa essa relação. Ao contrário, na escola pública, os pais que colocam os filhos numa escola pública, de um modo geral, eles têm uma expectativa muito grande em relação ao papel da escola. Eles contam com isso, para eles é um sonho que o filho está estudando. Será que a gente consegue ter essa ideia do quanto que as famílias mais pobres esperam da escola? Como se fosse a tábua de salvação deles. É o único recurso que eles têm para poder ter uma vida melhor do que aquela que eu tive, assim a mãe e assim o pai pensam. Então, por isso, os pais, eles ficam assim, de um modo geral, na escola pública, mais confiantes, eles depositam na escola uma tarefa, né? uma função, um valor que para eles é muito importante. Não quer dizer que eles participem da escola ou coisa assim, mas eles têm essa questão. Por outro lado, também, a gente vê no meio social, né? Agora, isso também é muito relativo, porque você encontra isso em todas as classes sociais, mas num meio social mais pobre, onde você tem assim, situações de muita... De miséria social, de desagregação social tremenda, de vulnerabilidade social que a gente encontra aí em alguns lugares das periferias, tráficos de droga, e assim vai, né? A vulnerabilidade das crianças fica grande, das famílias fica grande, e assim a família, o jovem, ele chega na escola, hoje, a criança ou adolescente, com muitas lacunas nesse papel educacional da família. Muitas lacunas. Eu queria mostrar para vocês aqui. Bom, e o contrário, continuando a pesquisa, como eu falei, a família, os pais não estão, às vezes, muito satisfeitos com a qualidade do ensino, mas eles não jogam a culpa sobre os professores. Então, o nível de culpabilização que a família tem em relação aos professores é bem menor do que o nível de culpabilização que os professores da escola têm em relação à família. Elas, vamos dizer, colocam uma dívida maior no papel da família, que tem realmente assim essas lacunas que nós estamos falando. Não quer dizer que a escola esteja perfeita, que a escola esteja sem lacunas a preencher. Longe disso, né? Nós vimos aí nessa maratona de palestras o quanto que a escola está sendo convidada à renovação, a se modernizar, não só nas questões materiais, tecnológicas, mas na sua postura educacional também. Então, tem melhorias a fazer de todos os lados. Então, por isso que nunca essas duas instituições precisaram tanto uma da outra, como agora. E a pandemia, ela fez assim um registro fortíssimo do tanto que a escola dependeu da família para ela poder cumprir o seu papel. Sem a família dando um suporte lá nas residências, a escola conseguiria fazer muito fracamente o seu papel por causa do ensino virtual. Muitos pais se viram na condição de professores, de ter que ficar ali, principalmente com os menores,
né, dando suporte àqueles que puderam fazer isso. E se não puderam, tentaram se virar nos 30, encontrando algum jeito de fazer, ou então as crianças ficaram à própria sorte. O fato é que essa situação da pandemia, que já vigora desde o ano passado até o momento, né? A maior parte das escolas nem começou ainda o processo de volta presencial, ela inseriu a família dentro da escola. A escola teve que chamar a família para essa ajuda, para esse suporte. Então, isso foi por causa de um fator muito, muito inesperado. Agora, por outro lado, a família já está chamando a escola há muito tempo. E não é por causa de uma pandemia, não. Parece que é uma doença crônica no seu tecido celular. É como se os pais tivessem assim, uma sensação de impotência, não estão dando conta, e aí entrega para a escola e fala, toma que o filho é seu. Né? E aí o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, um educador, que, né, muitos de vocês conhecem, ele é um palestrante também, ele tem aqui um videozinho gravado numa entrevista que eu quero colocar para vocês, que ele dá um pouco esse tom dessa conversa que nós estamos tendo aqui. Outro dia, num debate, um pai me perguntava, professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1 ou 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir aqui a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família, em primeiro lugar, e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim, Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro, com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Né, professor? Claro. Resultado. Sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela. A criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim, cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê?
Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Eita! Tem alguns elementos aí que foram colocados pelo Mário Sérgio Cortella, que nós já conversamos aqui algumas coisas, mas vale a pena retomar alguns elementos. Ele definiu bem os papéis de um e de outro. Tudo bem. Só que o que nós estamos percebendo é a mescla. Essa entrevista foi feita antes da pandemia, bem antes, talvez uns 5 ou 6 anos antes da pandemia. Ele não havia ainda essa percepção tão nítida de como que em uma certa situação um lado pode precisar do outro. No caso da escola, como já afirmamos, ela precisou da família de uma hora para outra, sem aviso prévio, sem combinar, sem preparação nenhuma. Tipo assim, a partir da semana que vem não tem mais aula presencial. Não foi nem aos pouquinhos. Não teve ensaio, não. Vamos começar logo e se vira nos 30. E aí foi aquele salve-se quem puder. Todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Então, da mesma forma que a escola convocou a família para isso, a família, não de uma forma explícita, mas a gente está percebendo assim, meio que num banho-maria, está convocando a escola para poder também ajudá-la, calçá-la, preencher determinadas lacunas, principalmente das boas maneiras. Por favor, me desculpe, com licença, né? E, enfim, essas bom dia, boa tarde, essas coisas básicas da relação. Estou falando isso aqui só para dar um exemplo, uma ilustração do que seriam essas boas maneiras, mas não é só falar de boca para fora. É uma questão de ver os exemplos, né? Porque isso é que contagia as pessoas. Mas com essa família moderna, onde mãe trabalha, pai trabalha e sai e tal, e ainda essa desagregação pelo fato dessas tecnologias também estarem distanciando as pessoas, mesmo dentro de casa. Enfim, uma série de fatores que a gente não cabe aqui ficar analisando ou destrinchando. A gente sabe que está assim. As famílias realmente não estão entregando os filhos para a escola de uma maneira adequada, de uma maneira que a escola possa só complementar esse papel. Como ele falou, a educação é primeiro da família, e a escola faz um suporte, é mais um papel secundário. Mas aí que vem a questão. Não adianta você ficar reclamando dos pais, reclamando da família e simplesmente botando um ponto final. Ah, não tem jeito, nós não vamos fazer esse papel, não. Não sou pago para poder fazer educação de menino, não. Eu sou pago para ensinar matemática e história. Se a gente fincar o pé nisso, não estou tirando a razão da pessoa, se ela achar que é isso, eu estou apenas querendo fazer uma reflexão. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. Veja se faz sentido para você. Se a gente só achar que tem que fazer essa chamada escolarização ou ensino e fechar os olhos para essas outras questões, mais de relacionamento, de bons modos, de atitudes, né, dos jovens, nós vamos ser prejudicados na nossa própria tarefa, no nosso próprio papel. Veja que hoje, por exemplo, o professor ele fica praticamente numa aula de 50 minutos, isso a partir do sexto ano, né? 15 minutos de uma aula de 50 minutos fica por conta de disciplina, fica por conta de colocar uma certa ordem, de chamar atenção, a aula é paralisada durante muito tempo. Isso também mostra, como já falamos, uma necessidade da gente modificar o jeito de fazer aulas. Porque se a gente ficar só dando aula, é provável que a gente não vai buscar o interesse dos alunos, a atenção deles. O contrário, quando a gente se mune de outras ferramentas e traz para eles algo mais atraente, o foco da atenção é pleno. Nós vimos na terça-feira passada, aquela professora dizendo, no dia da aula de informática, é adesão completa, o foco 100%. É claro que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas só para dar uma ideia de que esse interesse, essa desatenção do jovem, seja criança ou adolescente, ele tem dois componentes.
tanto da escola quanto da família. Da família, essa falta de limites, essa coisa de não ter muito respeito aos mais velhos, por exemplo, né? E também tem o lado da escola, né? Que também, às vezes, não está tão atraente, a linguagem não está tão ajustada ao momento, ao interesse, à motivação desse aluno. Então, é preciso que haja lacunas a preencher dos dois lados. E a gente vai fazendo essa parceria, um ajudando o outro. A escola, ela tem mais ferramentas, ela tem mais competências, ela tem mais profissionalismo, vamos dizer assim, né? Claro que ela não pode dar aquilo que a família dá, como diz o Cortella. Na escola são 30 alunos numa turma, e lá na família, às vezes, 2 filhos, 3 filhos. Enfim, não adianta a gente ficar julgando culpas como se fosse um ping-pong, dá cortada para lá, recebe cortada de cá. Não adianta fazer só esse papel. É necessário a gente saber, claro, das nossas limitações, mas procurar ir um pouco além. E uma das coisas que o Cortella falou é que a gente pode também chamar os pais para a escola. Por exemplo, essa palestra que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, que é Família e Escola, Parceiros na Educação, ela, via de regra, ela é feita para os pais. Raras vezes eu faço essa palestra para professores, porque normalmente a escola, ela me contrata, ela combina comigo, chama os pais para uma palestra. Escola e Família, Parceiros na Educação. Aí nós vamos falar para os pais, sensibilizá-los, para que eles possam suprir mais esse papel. Alguns pais chegam e também vão começar a falar algumas coisas da escola. Mas normalmente a gente conduz a palestra para ficar mais ligado ao que os pais podem oferecer, né? Claro que eles também têm que ter o direito na escola de poderem colocar as suas sugestões, suas reivindicações. A escola não pode ser fechada ao olhar dos pais, né? A escola não é blindada, ela não é perfeita, ela está em crescimento também, ainda mais nos tempos de hoje, está precisando de colaboração, está precisando e às vezes muitos pais, se a gente abrisse para que eles entrassem mais, eles poderiam oferecer coisas que a gente nem imagina. A grande questão é que a gente às vezes nem sabe para que a gente quer os pais na escola. Essa é uma pergunta que a gente poderia pensar que agora e se fazer, né? O que a escola realmente quer quando procura o envolvimento da família? A gente realmente quer os pais dentro da escola? Ou muitas escolas, muitos professores, ou até o pessoal da direção, ficam imaginando, não, deixa pai lá fora, porque pai só atrapalha. Pai só vem para poder bagunçar. É igual antigamente se fazia nos hospitais. Botava a criança até numa enfermaria e o pai não ia, a mãe não. Não, vocês vão atrapalhar. Hoje a gente sabe que é o contrário. Hoje, numa enfermaria aí de hospital pediátrico, tem que ter um acompanhante da família para a criança. Nem que seja sentado numa cadeira. Porque é sabido desse componente emocional na recuperação da criança, principalmente da criança. Então, isolar a família, não deixar que entre no hospital, a pretexto da gente fazer melhor o nosso trabalho, ora... O trabalho da medicina, ele vai até um certo limite, ele não pode dar o que um pai e que uma mãe possa dar. Claro que temos que controlar aqueles mais histéricos, aqueles mais afobadinhos, né? Mas, via de regra, a presença de uma mãe, principalmente, de um pai, é muito bem-vinda numa enfermaria. Isso mais auxilia do que atrapalha. De um modo geral, é assim. Fora esses ideais de família fazendo o papel educacional, escola fazendo o papel da escolarização, do ensino, nós vamos precisar de fazer esse entranhamento aí. Não dá para que a gente fique à parte. Não dá para que a gente fique empurrando, nesse jogo de empurra e de culpabilização. É uma música do Gonzaguinha que fala assim, são tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Esse jogo de culpa. Não adianta. Não auxilia em nada. Ficar buscando culpados é só querer
se isentar da culpa a nossa. Isso a gente chama na psicologia de fenômeno de projeção. Você projeta algo para ficar livre daquilo. A projeção é isso. Né? A projeção da culpa é a gente querer achar o culpado lá fora, que não seja eu. Porque se eu achar o culpado lá fora, então eu estou isento, eu sou automaticamente inocente. Né? Bom, e aí? Deixa eu ler uma história para vocês aqui, agora de uma outra revista chamada Aprendizagem. Né? Aqui diz assim: um menino de 12 anos de idade joga seu pacote de salgadinhos no meio do pátio da escola. A zeladora, que estava ao lado, olha aquela atitude e repreende o aluno. Ô menino, a cesta de lixo está ali a 2 passos de você. Junte o lixo que você jogou no chão e ponha lá. E o menino, com aquele ar arrogante, falou: não sou faxineira. E foi se afastando. A zeladora foi atrás, chamou e disse: menino, se todo mundo fizer como você, como é que vai ficar o nosso mundo? Olha o que ela fez. Ela não foi apenas mandando, não. Ela tentou conscientizar. Tentou mostrar o porquê do que ela estava fazendo e o porquê do que ele fez é mal feito. Vai ter lixo por toda parte. Isso não se faz. Cada um tem que fazer a sua parte. Vem aqui e ajunta esse lixo. Você que é paga para isso, junte você. Vira as costas e vai embora. No dia seguinte, a mãe do menino está lá na escola e pede para conversar com a coordenadora, de preferência na presença da diretora. Opa! A mãe chegou aqui toda espivitada. Algumas chegam até armando um barraco. Mas essa aqui chegou toda incomodada. E aí reuniu realmente a diretora com uma coordenadora. Ficaram ali 2 horas para ouvir a reclamação e cuidar da seguinte reclamação: a zeladora humilhou meu filho publicamente, mandando-o fazer trabalho de peão. Eu espero que ela peça desculpas na frente dos amigos dele. E aí, você imagina uma mãe dessa chegando na nossa escola, fazendo essa argumentação? Isso não é uma prova cabal de que os pais estão bem desorientados? Ela deveria vir para agradecer a escola. Agradecer a escola. É mais ou menos parecido com essa charge aqui, que ela aconteceu no ano 2009, mas ainda está valendo, ó. Veja aí o que está dizendo aqui, ó. A escola e a família, uma em 1969 e outro em 2009. Em 1969, está lá os pais unidos à professora e falando com o menino. Que notas são estas? Ou seja, a parceria era muito, muito nítida. Passados 40 anos, está lá o pai, mas agora do lado da criança, que se sente com o rei na barriga, como se fosse o reizinho, e com aquela cara mais raivosa, falando para a professora toda intimidada: que notas são essas? Claro, gente, isso é apenas uma charge, tem um certo humor, tem um exagero também. Eu falo exagero porque as coisas não são exatamente assim, apesar de que existem situações como estão aqui mostradas nessa charge. Mas elas não são, vamos dizer, eu considero que não passem aí nem de 10%, 15%. Mas existe um lado de muita postura de reclamação, principalmente nas escolas particulares. Tem mais do que na escola pública, a meu ver. E principalmente se cai nessa besteira, entre aspas. Quando eu falo besteira, porque às vezes isso dá mais problema do que ajuda. Formar um grupo de WhatsApp dos pais da 5ª série, da 6ª série. Não sei. Eu já vi situações onde, porque parece que pela rede, pela internet, as pessoas falam coisas que não têm cabimento. Então, a chance de reclamar ali é muito maior do que a chance de ser um lugar de boas ideias, de dar sugestões. Parece que quando a gente está nesse ambiente público, que é terra de ninguém, o pessoal aproveita para soltar os cachorros. E aí piora a situação. Eu não recomendo isso, assim, de um modo geral, a não ser
que esteja com bastante bom senso e certos limites para se fazer isso, né? Pois então, coloquei essa charge porque essa mãe chegou lá, não para a professora que notas são essas, mas chegou lá na escola falando assim, o que é isso que fizeram com meu filho? Humilharam ele em público, né? Claro que depois de um tempo que a diretora e a pedagoga começaram a falar, não, mas a zeladora fez o que era esperado dela. Aqui nós praticamos educação, não é só ensino, não. Isso é educação. Meu menino, ô criança, ô fulano. Agora, tem jeitos e jeitos de fazer isso. Uma coisa é você só falar assim, ô menino atrapalhado, ô fulano, põe isso aí, seu porco. Uma coisa é isso. E outra coisa é chamar pelo nome, se souber, com certa gentileza, com firmeza. Não tem que ser com aquela palavrinha. Ah, você gostaria de jogar o lixo? Olha, aqui nós todos colocamos o lixo na lixeira. E você, por gentileza, faça isso também, né? E tanto é que, se ele recusar a fazer, pode ter punição para ele, nesse caso. Aqui não falou de punição. A mãe é que chegou querendo punição para a zeladora, o que não tem menor cabimento. Isso só demonstra que essa mulher, essa mãe, está realmente assim faltando demais com valores fundamentais para essa criança. Olha aqui, jogar lixo no pátio já é um erro. Esperar que alguém limpe a sujeira que ele mesmo fez é outro equívoco. Tratar a zeladora com desprezo e preconceito, porque você que é a faxineira, é uma falta de respeito. Então, essa postura do menino indica realmente uma falha de educação. É um menino, vamos dizer, mal criado, mal educado, né? Por que chegamos a esse ponto? Tem uma expressão que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho falado isso muito nos encontros de pais, que é o seguinte: qual que é o grande papel de um pai, dos pais e dos filhos no relacionamento entre eles? E aí eu diria o seguinte: função de pai e mãe é amar os seus filhos, cuidar deles, prover as necessidades deles. Numa palavra geral, quem ama, cuida. Função de pai e mãe, amar os seus filhos incondicionalmente. Não é apesar deles, não é só quando eles estão bonzinhos, a gente ama o tempo todo. Quem é pai e mãe sabe disso. E quando é neto, eu que já sou avô de dois, um casal, né, um rapaz, um menino e uma menina, o meu neto maior tem 8 anos e a Alice agora vai fazer 3, daqui a uns 15 dias. Então, aí que a gente é mais condescendente ainda. O avô é aquele assim que fala com mais jeito com os netos do que falava com os filhos. Não é assim? Então, função de pai e mãe é amar os seus filhos. E qual que é a função de filho em relação ao pai? Os pais amam seus filhos e os filhos fazem o que em relação aos seus pais? O que um filho é convidado a fazer em relação aos seus pais? Já chegou aqui aos montes. Respeito, 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 respeito. Exatamente essa palavra. Os filhos precisam respeitar os seus pais. E é diferente de amar os seus pais. E o problema é quando os pais esperam o amor dos filhos e não o respeito. Quando esperam esse amor, por isso que tem até outros colocando aqui, honrar, né? Honrar pai e mãe. Amar também, mas amar ele vem depois. Um filho não nasce amando, não nasce... Ele vai só trazer essa perspectiva do amor, que é até o cuidado, mais tarde um pouquinho. Mas num primeiro momento, respeitar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E como é que o pai... Agora, um filho não nasce sabendo disso. Como é que um pai ajuda o seu filho a fazer isso? Eu ajudo o meu filho a me respeitar, respeitando ele também. Colocando os limites, sendo coerente, sendo muito honesto com eles e fazendo o meu papel. De dar o meu amor, o meu carinho, a minha presença. Agora, quando eles não fazem o papel deles, eles vão esbarrar no meu limite. Mas aí que muitos pais afrouxam a corda. Porque, como não estão presentes, às vezes, muitas vezes, como estão com muita carência amorosa. E quantas pessoas tiveram filhos para poder serem amados? Pelo menos meu filho vai me amar.
É uma inversão um pouquinho, é uma espécie de uma dependência emocional. Se você, papai e mamãe, agora estou falando para você que é professor e também é pai e mãe, é o que eu falo para os pais. Se você educa os seus filhos esperando obter amor deles, você vai afrouxar a corda. Porque a hora que eles falam assim, eu gosto mais do meu pai do que de você, ou eu gosto mais da minha mãe do que de você, aí a pessoa, não, meu filho, não é bem assim não, não é bem assim não. Aí vai ser igual lá o Cortella falou, onde é que você quer sentar? Então tá bom, o que você quer comer? Aí vira refém. E quando os pais, por uma culpa de não estar dando o suficiente para os seus filhos, está em débito, em dívida com seus filhos, além da culpa, uma carência amorosa, e dependendo desse amor do filho, que quando vem, parece que meu filho é meu tudo, meu filho é meu céu, meu filho é minha vida, coisa assim. Basta esse filho ficar contrariado para você ter que mudar os seus meios de fazer. Não pode deixar o filho contrariado. Não pode frustrar o seu filho. Ixi, aí vai gerar esse problema aí. Se aconteceu que as notas estão baixas, então o problema é mais da professora do que do filho. Não diria que não é nem de um nem de outro, ou que talvez seja dos dois. Os dois vão ter que rever isso aí. Hoje é isso que nós estamos vendo. A avaliação, nós vimos isso no encontro aí para trás, ela não é apenas para poder dizer se o aluno está indo bem ou mal, é um instrumento de intervenção. Você avalia para intervir, e não só para dar um veredito. Você está mal, hein? Vai estar mal, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Essa falta de respeito para os pais devem a essa falta de firmeza em quem eu sou para eles. Então, se ele me ameaçar, meu filho, falar assim, então não vou gostar mais de você, não tem importância. Mas papai vai continuar gostando de você. Ora, você sabe que uma criança, ela muda o ar dela, o vento dela de uma hora para outra. Ela está falando aquilo para fazer chantagem. Ela reconhece quando ela está errada. Só que ela está testando para saber se ela pode dominar você. E é isso que está, a meu ver, é um dos fatores de peso para que aconteça essa frouxidão, né, da família. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, onde mostra uma mãe interferindo de uma maneira adequada e de uma maneira inadequada, e como que isso vai repercutir na vida da criança. Claro que é apenas um exemplozinho aqui, mas que vale a pena, ele dá para a gente pensar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Bom, uma animaçãozinha simples, né? Mas que mostra aquilo que a gente já sabe. Dependendo da maneira como a gente semeia, como a gente aborda os nossos filhos, você pode construir uma autoestima mais elevada ou abaixar a autoestima de alguém. Muitas vezes eu não consigo, eu não dou conta, é um efeito no futuro de situações que foram bem marcadas na infância, mais ou menos dentro desse naipe. O contrário, é claro que não é pegar um menino que fez lá um jantar. Primeiro que não pode ser uma criança aí de 3, 4 anos que vai preparar um jantar. Ele vai tentar fazer alguma coisa. E a gente pode elogiar a iniciativa dele, mas colocar os cuidados. Meu filho, você não pode fazer isso sozinho.
Agora, se for uma criança de maior, de 8 anos, de 10 anos, aí já é outro. Não, que legal, você tomou iniciativa, você queria fazer uma coisa legal para a mamãe, hein? E queimou o ovo aqui, hein? Ah, vou te ensinar a fazer de uma forma. Mas obrigado. Esse ovo aqui nós vamos até jogar fora, que esse aqui não presta mais, não. Não tem que fazer, fingir que tá bom. Né? Pode falar a verdade, não ficou bom, não, mas é porque você fez isso. Palavras carinhosas podemos falar para ele, para fazer essas correções. Né? Mas isso pode fazer toda a diferença. Aí mais tarde ele fala assim, opa, não deu certo o meu projeto? Ah, mas como a mamãe disse, faz de novo que vai dar certo. Tenta de novo. Você dá conta. Você é uma boa pessoa. Isso é que gera o que a gente chama dos milagres. O que essa palavrinha milagres pode significar para a gente? Normalmente a palavra milagre ela tem uma conotação muito religiosa, muito mística, né? Muito ligada a um evento sobrenatural que só os santos e Jesus e Deus e outros que têm capacidade de fazer. Eu queria trazer essa palavra milagre agora um pouquinho mais para próximo, mais perto da gente. Eu estudei durante muito tempo um livro que chamava O Curso em Milagres. Já mais de 18 anos que eu conheço esse livro. E ele parte de um seguinte pressuposto, que os milagres são expressões naturais do amor. Ou seja, milagre não é exatamente essa coisa impossível, essa coisa que só um ou outro pode fazer. Não. Os milagres, eles seriam, eu quero trazê-lo aqui, ele seria aquele fenômeno, essa expressão de uma correção de algo que estava desorganizado, de algo que estava inadequado, de algo que estava doente. Como assim? Quando, por exemplo, a gente hoje está diante de um cenário com tantos desafios, com tantas variáveis, com tantas possibilidades, que a coisa mais honesta que a gente pode dizer diante de um quadro como está agora, a educação, por exemplo, nesse momento da pandemia, é dizer, meu Deus, eu não sei como fazer, não sei. Como? A gente pode tentar algumas coisas, mas assim, a gente não tem certeza, as coisas são muito incertas, muito instáveis. São muitas variáveis para controlar. Às vezes você tapa um buraco aqui, destampa ali, você cobre um santo aqui, descobre outro ali. É nesse quadro, principalmente diante dessa confusão, desse caos, é que a gente pode, diria, reivindicar milagres. Não é reivindicar milagres, não é assim, Deus nos ajude, faça uma interferência. Não é nesse sentido que eu estou falando. Reivindicar milagres, você que tem que ser, seja você o milagre. Como assim? Entrar numa postura facilitadora de milagres. Porque os milagres é como se fosse assim, um arranjo do universo, um arranjo como, por exemplo, existe em determinadas situações holográficas, aí já é umas coisas assim mais modernas, onde você tem ali uma situação caótica e que basta que você permita que haja um bom ambiente, que haja uma harmonia, que a própria ordem vai chegando de onde você menos espera. Parece que no próprio caos a ordem já está ali querendo se manifestar. Mas como assim? É a natureza. O universo ele tem essa característica, essa benevolência. As coisas querem o tempo todo se harmonizar, se organizar. Veja o seu corpo. Se ele perde uma pele ali, se ela corta, houve um problema ali, houve uma ferida, houve uma instabilidade no organismo, na pele, basta que você permita, que você não atrapalhe, que você apenas cuide para que haja uma boa recuperação, fazer uma limpeza, tudo, que o próprio organismo vai recuperar. A saúde já está ali, pronta para acontecer. E eu diria que as melhores ideias, as melhores inovações já estão aí na nossa porta para chegar para nós. É o que eu estou chamando de milagres. Mas para que elas possam adentrar a nossa casa,
a nossa cidade, a nossa instituição, nós temos que estar receptivos, numa atitude apropriada para os milagres chegarem. Que vem de onde? Vem da natureza, vem, vamos dizer, vem do ar, vem do nada. Como se criou o mundo do nada. Qual é essa atitude favorável para que haja essa propensão aos milagres? Primeiro, o amor. Porque os milagres são expressões naturais do amor. Se você, diante de um caos, diante de uma situação confusa, seja na escola, seja na sua família, seja em qualquer lugar, na sua profissão, antes de uma reunião profissional, por exemplo, de repente você fala, gente, vai ter um embate, vai ser uma discussão, mas eu queria me colocar assim numa atitude de quem possa receber uma boa ideia, uma inspiração. Eu queria estar mais inspirado, porque eu mesmo, por mim mesmo, não sei como fazer. Olha que essa atitude até Jesus Cristo tomou. Quando ele provia os milagres, ele dizia, eu por mim mesmo não sei fazer. De mim mesmo não sei. Senão o Pai que manifesta em mim. Ele chamava o Pai, essa grande força, esse grande fenômeno que seria a fonte dos milagres. Mas eu não vislumbro Deus assim, julgando um milagre aqui. Toma um milagre aqui, toma um milagre. Não, a fonte já está aí. O manancial já está todo aí. As prateleiras já estão todas surtidas. Só falta a gente pegar. Mas para pegar não é pôr a mão lá e puxar, não. E nem ficar pedindo, me dá um milagre aí, me dá... Não, é você se colocar na atitude favorável aos milagres, que é um desejo profundo de melhoria, do bem, de que as coisas melhorem. Você quer realmente que as coisas melhorem. Ah, mas todo mundo quer. Hoje, no nosso quadro político, por exemplo, nesse quadro que o Brasil está passando, tem muita gente que quanto pior for as coisas, melhor. Eu tenho certeza que isso existe. Quanto pior, melhor. Quer ver o circo pegando fogo. Seja até na saúde, na pandemia. Tem gente torcendo para aumentar o número de mortes. Porque aí agrava o quadro, aí gera mais culpabilização. Parece uma coisa estranha, e são os defensores da vida. Mas no fundo, se pararem de um aumento de mortes, você fala, mas peraí, está melhorando, não pode melhorar agora não. Não estou dizendo que todo mundo pensa isso, mas isso existe. Então, isso não é uma atitude favorável aos milagres. Os milagres não penetram nessa casa. Porque ali o amor está praticamente escondido. Ali tem a inveja, tem orgulho, tem maldição. Mas se a gente se coloca numa atitude benigna, por exemplo, você está lá diante de uma criança, o menino não tem jeito de aprender, o menino não consegue ser alfabetizado, o menino ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo. E aí, o que você se coloca? Eu me recuso a olhar para essa criança como se ela fosse culpada. Eu não julgo essa criança. Mas, por outro lado, eu me sinto impotente para agir. Eu não sei como fazer com essa criança. Aí você simplesmente fala assim, não sei. Luz divina. Aí a terminologia pode ser qualquer um. Ou inspiração da natureza. Sei lá, não importa o que você vai falar, mas se coloque nessa atitude receptiva. É como se fosse um estado de graça para você receber essa criatividade, essa inovação que está aí no ar, apenas à espera de portadores, de canais mais limpos. E o que nos torna canais mais limpos e aptos a ser agentes de milagres é o amor que tem no nosso coração e a ausência de julgamento, de culpabilidade. Porque se a gente fica culpando uns aos outros, ali nós embaçamos a vidraça, a lente. Vamos enxergar o outro como se tivesse ele errado. Como assim? Aquela família, eles não estão dando conta, eles são incompetentes, tudo bem, mas para de culpá-los. Ninguém aqui é culpado. Vai buscar culpados agora? Uma atitude amorosa, ela caminha para esse lugar. De uma completa compreensão, de um perdão, de um auxílio ao outro. Perceber a condição do outro.
Ah, mas olha esse menino, ele não chega nem bem arrumado, a mãe não consegue preparar nem a roupa dele. Tá bom, o ideal seria que pelo menos ele viesse com a roupa bem no corpo, né? Tá bom, mas não é culpando. Então, quando a gente tem esse olhar amoroso, essa ausência de julgamento, você está apto a receber a inspiração e os milagres podem acontecer. Eu sou testemunha disso. Nós temos um projeto numa escola aqui em Betim, onde eu faço ali um trabalho voluntário, e tem uma professora lá. Eu comecei falando desses milagres já há 3 anos lá para os professores, bem antes da pandemia, né? Uns 2 anos antes da pandemia. E aí eles ficaram assim, mas isso aí é possível? A condição nossa aqui é muito, muito periclitante. Nós estamos aqui numa zona de tráfico, nós estamos aqui com pessoas com vulnerabilidade social tremenda, e tal. Pois é, isso mais um motivo para que a gente possa estar nessa atitude favorável aos milagres. O que é um milagre? É aquilo que o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, já curou desenganados, já estancou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Quando você tem essa boa vontade, bem-aventurados os homens e as mulheres de boa vontade. Boa vontade é assim, conte comigo, vamos ajudar, vamos somar. E você acha que todo mundo é assim? Tem mais gente para abençoar, para bendizer, falar boas palavras, ou para reclamar, para maldizer, para praguejar? Onde, em que lugar você frequenta mais? Nesse lugar atitudinal. Que vibrações a gente emana mais? Então é esse lugar que nós estamos te convidando. Para quê? Para que esses milagres eles vão acelerar mais a melhoria. Ah, mas nós vimos na terça-feira passada. Ah, mas aqui a nossa escola é impossível, está longe demais de ter essa tecnologia. Tá bom, eu sei. Mas vamos nos colocar numa atitude receptiva, numa atitude otimista, uma atitude de ter bons olhos para as coisas. De repente, ficando redondinho ali, encaixou aqui, olha, aquela empresa ali está querendo fazer uma parceria, ela quer investir na escola. Opa, lei da atração. Começa a chegar. Os milagres nos surpreendem. Se você não acredita, não estou te falando para acreditar em milagres. Eu estou convidando você a estar numa postura propensa aos milagres, ou às transformações, às restaurações. Né? Aqui a Débora fala, não somos culpados porque a culpa vitima, mas somos responsáveis. Cabe a cada um tomar a responsabilidade para si. Isso aí. Exigir perdão do outro é fácil, difícil é aprender a perdoar. É verdade, velho. Aqui ninguém está exigindo perdão, nós estamos só dizendo que se você não perdoa, se você só culpa, porque o contrário de perdoar é culpar, julgar o outro. Se você só culpa o outro, se você tem o outro como um inimigo, é como você tomar veneno e querer que o outro morra. O perdão, ele é bom para você. Quando você nega o seu perdão ao outro, é você que fica com a mágoa. Mágoa, más águas, é você que adoece, é você que se intoxica. E no fundo, a gente trabalha isso nos grupos, né? Que eu tenho grupos de caminho espiritual e tudo mais, que no fundo só existe o auto-perdão. Você se perdoa perdoando o outro. Aí você vai entender aquela expressão, é perdoando que se é perdoado. Porque no fundo, todo julgamento que a gente faz ao outro, toda culpabilização que a gente faz ao outro, a psicanálise já explicou isso no fenômeno da projeção. É uma projeção de culpas que a gente tem dentro de nós mesmos e que não vemos. Mas valeria a pena a gente aprofundar. No meu livro, que é o Certo é o Avesso, aqui eu tenho um capítulo só sobre culpa e julgamento, sobre perdão. Recomendo, porque aqui está bem destrinchado essas questões. Nós já falamos desse livro aí, né? E todos estão convidados, se quiserem adquirir, é só ver aqui na descrição do vídeo. Tem aí livros, aí você pode
dos pedir que a gente manda, inclusive por autógrafo. Alguns aí de Neves já receberam, pelo menos uma meia dúzia aí já comprou, né? Muito bem, quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco. Ah, Margarete lembrando aqui uma parte da canção, né? É preciso saber viver. Exatamente. Mas quando existe alguém assim, uns colegas já começam a falar, querendo aparecer. É isso mesmo. As pessoas, às vezes, quando tomam boas iniciativas, a gente é muito mais, às vezes, bem-vindo quando a gente faz coisas que são, assim, normais, assim, até negativas. O negativo atrai muito mais, dá mais ibope do que você falar de um bem feito. Ah, você fez um bem feito, olha lá, você fez uma inovação, você está sugerindo coisas novas, nojento, quer aparecer. É verdade, isso existe mesmo. Precisamos acreditar que temos uma grande chance de mudar a vida dos nossos alunos através da educação. Isso, e principalmente do seu olhar. O seu olhar, ele vai contagiar muito o que o aluno vai esperar dele mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo que fala de como que a escola resolveu mudar um pouquinho essa famosa reunião de pais. Porque às vezes você chama os pais para a escola, das tradicionais, participação da família na escola. Mas aí o pai normalmente já vai esperando assim, vai lá, ainda mais o pai que sabe que o aluno dele, o filho dele não está indo muito bem, e eles vão lá para poder me dar pressão, vão lá para poder, eu vou ficar até envergonhado, vão falar, expor as notas, enfim, esse evita até de ir. Mas algumas escolas procuraram inovar. Não estou dizendo que você tem que fazer isso que foi feito numa escola, onde chamou os pais para entregar um tal de um boletim. Que boletim que é esse? E aí, essa radialista aqui colocou no programa dela ao ar a história contada por esse pai. Era quarta-feira, 8 horas da manhã. Cheguei a tempo na escola do meu filho. Não se esqueçam de vir à reunião de amanhã, é obrigatória. Foi o que a professora havia dito no dia anterior. O que essa professora pensa? Acha que podemos dispor facilmente do tempo que ela determina? Se ela soubesse quão importante era a reunião que eu tinha às 8h30, dela dependia uma boa negociação e eu tive que cancelar só para ir à escola. Lá estávamos nós, mães, pais e a professora. Ela agradeceu nossa presença e começou a falar. Eu não lembro bem o que ela dizia. Minha mente estava pensando em como iria resolver a minha ausência na reunião e salvar aquele negócio tão importante. João Rodrigues, escutei ao longe. Não veio o pai do João Rodrigues? Insistiu a professora. Sim, estou aqui, respondi, indo em direção para receber o boletim escolar do meu filho. Voltei para o meu lugar e olhei rapidamente o boletim. Para isso foi que eu vim. O que é isso aqui? O boletim estava cheio de notas 5 e 6. Guardei rapidamente para que ninguém pudesse ver como tinha se saído o meu João. De volta para casa, aumentava ainda mais a minha raiva cada vez que eu pensava. Eu dou tudo para esse menino. Não tem faltado nada. Afinal, por que ele não se dedica na escola? Agora ele vai ver, entrei em casa, fechei a porta numa batida e gritei. Vem aqui, João! Ele estava no quintal e veio correndo para me abraçar. Eu, papai, eu nada de papai. Afastei-o de mim, tirei a cinta. Eu não lembro quantas vezes eu bati. Ao mesmo tempo que falava tudo o que eu pensava dele. E ordenei, agora vá para o teu quarto. O menino foi chorando, sua face estava vermelha e a boca tremia. A minha esposa não falou nada, só mexeu a cabeça num gesto de reprovação e entrou na cozinha. Quando eu fui para a cama, um pouco mais calmo, a minha esposa me entregou o boletim do João que tinha ficado dentro do meu casaco e disse: meu amor, leia devagar e depois pense no que você fez. Bem no começo do boletim estava escrito assim: boletim do papai. Pelo tempo que teu pai dedica a conversar contigo antes de dormir. O João colocou 6.
Pelo tempo que o teu pai dedica para brincar contigo. 5. Pelo tempo que o teu pai dedica para te ajudar com as tarefas. 6. Pelo tempo que o teu pai dedica para te levar de passeio com a família. 5. Pelo tempo que o teu pai dedica para te ler um livro antes de dormir. Nota 5. Pelo tempo que o teu pai dedica para te abraçar e te beijar. O João colocou 6. Pelo tempo que teu pai dedica para assistir televisão contigo. 6. Pelo tempo que teu pai dedica para escutar tuas dúvidas ou problemas. Nota 5. Pelo tempo que teu pai dedica para te ensinar coisas. Nota 6. Média do papai, 5,55. Foi aí que a ficha caiu. As crianças tinham qualificado os pais. O meu deu para mim 5 e 6 e eu sinceramente vejo agora que eu merecia até menos. Me levantei, corri para o quarto dele, o abracei e chorei. Olha, eu queria poder voltar no tempo, mas isso não é possível. João abriu os olhinhos ainda inchados pelo choro, o choro da surra que ele dei, sorriu, me abraçou e disse: eu te amo, papai. E voltou a dormir. Anotais. Acordem. Já pensou qual seria a nota que seu filho daria para você hoje? Agora é você, papai e mamãe, hein? Muitos devem estar pensando aí, os pais deviam estar escutando essa palestra. Você está escutando. É isso que importa. A mudança começa em mim. A gente fica querendo tanto que as pessoas mudem. Fulano tinha que escutar, fulano tinha que ler, fulano tinha que participar, fulano... Tudo bem. Não estou dizendo que é errado isso, a gente pensar assim. Só que se a gente só fica pensando no que os outros podem fazer para melhorar, a gente às vezes esquece de se incluir. E tudo começa com a gente. Tudo começa com a minha transformação. Até a dos pais que eu quero que se transforme. Mesmo que eu não seja pai ou mãe. Mas alguma coisinha desse boletim do papai aí eu posso tomar para mim, mesmo que você não seja mãe ou pai. Fazer uma autoavaliação como professor. Qual a nota que meus alunos me dariam? Pela gentileza com que eu falo com eles? Pela forma atraente que eu promovo as aulas? Pela participação que eu incentivo? Pelo o pouco de democracia, pelo tanto ou tanto de democracia que a gente pode ter numa sala de aula, onde as pessoas possam também ter vez e voz? Qual é a nota que eu receberia? É essa autoavaliação que faz as pessoas crescerem. Agora, o que não faz as pessoas crescerem é se tirar de campo, se isentar de qualquer avaliação e apontar os dedos. E só mostrar os defeitos dos outros, do sistema, da escola e assim vai por aí fora. Muita gente colocando assim, nossa, como voltei atrás comigo mesma. A Emília falando, um tapa na cara. A ignorância e a falta de tempo para com a família cega a gente. Sei que não sou perfeita, mas teria uma nota melhor, né? Tá ótimo. Tomara. É bom mesmo. Eu queria que todos tirassem de 9 para cima, 10. Isso aí que é o que a gente espera. Sem nenhum fingimento, sem nada, né? Só que tem um detalhe. É mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber. Mas para educar, você precisa ser. Isso é da Mafalda, né? Mafalda é do cartunista argentino. É mais fácil ensinar do que educar. Ensinar é passar conhecimentos e apenas fazer essa escolarização. E educar envolve mais comprometimento, mais relacionamento. É perceber que o outro e você formam uma unidade. Gente, nós estamos fechando aqui a nossa conversa de hoje. Eu queria passar um último vídeo mostrando assim um experimento que foi feito num ambiente.
onde foram colocadas 2 salas idênticas, uma do lado da outra, com uma parede dividindo. Nessas 2 salas, você tinha brinquedos, equipamentos, a decoração era a mesma, elas eram idênticas, as 2 salas. Quem olhasse assim não saberia ver a diferença, exceto por uma coisa. Numa delas, tinha uma criança de mais ou menos uns 7, 8 anos, imagino, com síndrome de Down. E na outra sala não tinha ninguém, estava só a sala mesmo, vazia. E foi pedido que algumas crianças escolhessem qual sala você queria ir. Escolhesse em qual sala ele queria estar naquele momento ali agora. Aí vocês vejam agora o experimento, a conclusão dele, tá bom? Decided to conduct an experiment, including 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Veja então esse vídeo. Fico imaginando as crianças menores, de 3 a 5 anos, viam as 2 opções que podiam ter e optavam pela sala onde tinha a outra criança. Misturavam com ela. Não tinha o preconceito. As maiores, 8 anos para cima, 8, 9 anos, olhavam um, olhavam o outro. Podia até, sei lá, sentir um convite para estar junto com aquela outra criança, mas alguma coisa a fazia ir para o outro lugar, o lugar vazio. De uma certa forma, rejeitavam aquela criança, porque era a criança que estava sendo rejeitada, porque as salas eram idênticas. E aí a pergunta que a gente faz, espera aí, essas crianças melhoraram de 3 a 9 anos ou pioraram? Houve uma evolução ou uma regressão? Que caminho está sendo tomado? E o que fez? E o que interferiu nesse momento de 3 até 9 anos? Basicamente, essas 2 instituições que nós estamos hoje conversando, a escola e a família, basicamente.
Claro, tem televisão, tem a mídia, tem a internet, também isso tudo, mas basicamente a escola e a família. E quem na escola e na família? Principalmente os adultos que cercam. Eles vão escutando as coisas, eles vão se modelando por aquilo que eles vão percebendo dos nossos olhares, das nossas conversas, e com isso eles vão percebendo aquilo que é mais conveniente. E é esse o convite para essa parceria, para a gente unir as mãos, escola e família, para a gente entregar para essas crianças os valores que humanizam, que incluem. E sem o amor é impossível fazer isso. Amor, gente, não é uma coisa romântica, não. Amor não é uma coisa assim dengosa, ai, carinho, carinho. Não. Amor é principalmente uma atitude de enxergar o outro. Quem é o outro? Quem sou eu? O outro é diferente de mim? Porque ele tem uma pele diferente, uma cor diferente, um status social diferente, um padrão físico de beleza diferente. É eu me ajuntar, me unir com o outro. Nós já falamos que a palavra-chave do amor é união. Quem fala que ama, mas está semeando a separação, a polarização, não, usa outra palavra, mas amor não banaliza o amor, não. Porque onde o amor está, ali está a união. Por isso que a gente pode até rezar o Pai Nosso, porque ele é nosso, é de todos nós. Vocês viram aquele vídeo que foi bem marcante aí no segundo ou terceiro encontro, onde mostraram aquelas pessoas lavando os pés umas das outras, com a venda nos olhos? E depois que elas abriram os olhos, viram que eram pessoas que tinham, até certo ponto, uma oposição. Patrão empregado, ativista político da direita, da esquerda, palmeirense, corintiano, e assim por diante. O preto e o louro, o negro e o louro. E quando eles lavaram os pés uns dos outros, que eles puderam exercer um pouco dessa sensibilidade, dessa humanidade, aí o amor pode chegar. E os milagres começam a acontecer, ajuntando aquilo que parecia inajuntável. Começa a juntar. Aí a gente recupera, gente, a saúde, a beleza, o que a gente que mais quer, um mundo melhor. A gente não fala de um mundo melhor? Mas esse mundo melhor é formado de pessoas melhores. Não existe mundo melhor sem essas pessoas melhores. Muito bem, então ficamos por aqui.